acontecer algum problema, seja o que for, quem responde pela empresa, né, é o proprietário ou o diretor-presidente, né? Tudo que a empresa fizer de errado, o responsável é o administrador dessa empresa. Então, eu não preciso conhecer, não preciso ser um advogado, mas eu tenho que ter conhecimento, né? Por isso que o administrador ele tem múltiplas habilidades. Ele conhece de economia, contabilidade, direito, psicologia, marketing, gestão de pessoas, porque ele tem que ser não multiuso, mas ele tem que transitar em todas as áreas de uma empresa, porque ele faz a gestão desse processo, tá? Antes da gente falar aqui de algumas restrições legais e éticas, eu quero passar para vocês aqui um vídeo explicando o que é o CAD, né? Alguns já sabem, outros de repente não sabem. Eu quero compartilhar e deixa eu aqui e eu quero jogar direto no YouTube. Aqui. Compartilhar o áudio. Aqui. É um vídeo curtinho, 3 minutos, mas para a gente entender um pouquinho e até entender essa lei que eu vou mostrar para vocês. Quando uma empresa começa a ganhar muito dinheiro, pode ser que ela queira acelerar o seu processo de crescimento e, para isso, ela pode comprar outras empresas. Mas será que pode existir algum impeditivo que faça uma empresa não poder comprar a outra? Investigar isso é o trabalho do CAD, e no vídeo de hoje nós vamos ver como ele faz isso e por que ele faz. O CAD, acrônimo para Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia bastante antiga, sendo ela datada de 1962. Foi criado no governo do presidente João Goulart, mas até meados dos anos 90, a sua responsabilidade era apenas tentar combater o crime contra a economia popular ou na fiscalização dos preços quando houve o seu congelamento nos períodos de hiperinflação. Já em 1994, foi criada uma lei vinculando o CAD ao Ministério da Justiça, concedendo a ele amplos poderes para atuar de forma mais ativa na economia e investigar empresas que de alguma forma praticavam abuso de poder no mercado, como nos casos de monopólio ou oligopólio. Já a partir de 2011, outra lei atribuiu mais poderes de atuação ao CAD, obrigando todas as empresas que fossem passar por fusão, compra, investimentos, joint ventures e etc. a passar por uma avaliação prévia para verificar se a nova empresa irá afetar o mercado negativamente. Então hoje, o CAD tem como principal objetivo a fiscalização, a prevenção e a orientação sobre os assuntos que competem a abusos de poder. Mas e o que são abusos de poder? Para entender como funciona um abuso que prejudica o mercado, vamos dar um exemplo. Imagine uma empresa chamada Econosucos, que produz bebidas e as vende no mercado, sendo que ela possui 20% de todo o mercado em que ela atua. Além dela, existe também meia dúzia de concorrentes atuando no mesmo mercado, mas que juntando todas as outras, estas não chegam nem perto do tamanho da nossa empresa de exemplo. Pensando em crescer, a Econosucos vai às compras e começa a adquirir as empresas menores, buscando uma fatia maior de mercado. E compra após compra, a nossa empresa passa a deter então 60% do mercado, ou seja, um monopólio praticamente. Como agora a Econosucos é a maior empresa do setor de bebidas, ela pode forçar movimentos de mercado, jogando seus preços lá embaixo e obrigando as suas concorrentes a seguir suas ações, ou ainda fazendo as demais empresas terem prejuízo para fecharem as suas portas. Então, se as empresas não forem reguladas, fiscalizadas e observadas por órgãos competentes, como é o caso do CAD, é muito provável que ela comece a praticar preços abusivos no mercado, seja para alta como para baixa. Assim, ela força as outras empresas a acompanhar o movimento e assim todo o mercado é prejudicado. Para prevenir isso, é que o CAD estuda cada empresa que possui uma fatia significante do mercado, a fim de evitar que esse tipo de problema aconteça. Mas como ele faz isso? O CAD é composto por 3 grandes órgãos, cada um com uma responsabilidade de fiscalização, sendo eles: Departamento de Estudos Econômicos. Esse departamento é responsável pelas análises que demonstram se há ou não concentração de poder de mercado por uma empresa. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Ele é responsável pelos julgamentos dos processos apontados pelo CAD. Superintendência Geral. Esse órgão é responsável pelo controle e aplicação dos processos do CAD.
Então é isso, agora você já aprendeu quem é o CAD e como ele atua na nossa economia. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a OMC, que é tipo um CAD, mas a nível mundial. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like aqui embaixo, que assim você ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva também e ative a notificação aqui embaixo, porque assim você recebe as nossos próximos vídeos. Ah, e comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Aproveite também para visitar a nossa loja, com o link aqui na descrição. Lá você encontra livros, e Teu áudio tá fechado. Está sem áudio, Mic, cara. Desculpa. Agora tá foi. falando aí. Como eu falei para vocês, viram aqui o meu rosto, né? Como eu falei para vocês aqui, ele foi criado lá no governo do João Goulart, né? Depois de 94, o CAD ganhou um pouco mais de poder ali, devido aos congelamentos de preço, fiscalização de preço, né? Ou seja, o governo estabelecia quanto poderia ser cobrado por de cada produto, porque a gente teve hiperinflação. Tinha um outro órgão chamado SUNAB também. A SUNAB, o que acontecia? O consumidor via algum preço abusivo, ele denunciava para a SUNAB, e a SUNAB ia lá na empresa e autuava a empresa por praticar preços abusivos, né? Então, para vocês que são mais novos, eu ainda era novo, né? Mas naquela época os preços subiam todos os dias. Então, tu ia para comprar uma Coca-Cola de manhã, vou dar um exemplo, era 5,50. Tu chegava de tarde para comprar a mesma Coca-Cola, era 5,80. Tu ia no outro dia de manhã, era 5,90. Então, quase todos os dias os preços subiam de determinados produtos, né? Devido à hiperinflação, que a gente tinha em torno de 44%, 45% de inflação. Hoje a gente tem na casa de 4%, 5,5%. Né? Então, esses órgãos eles serviam para poder fiscalizar essa concorrência e não ter deslealdade com os consumidores. Então, em 2011, se vocês olharem a lei, pegar essa lei do Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, jogar lá, vocês vão ver que ela foi modificando, e a lei atual, essa é a 12.529, né, que estrutura o CAD, que dá poder para ele na análise de fusão e aquisição de empresas. Então, se trabalha muito baseado nisso, tá? Dentro dessa lei 12.529, tem algumas coisas que são importantes, né? Eu vou falar aqui de uma forma geral e depois a gente joga lá para os slides que tem um pouco mais detalhado. Então, dentro dessa lei, praticamente ela divide em duas partes, né? A regulamentação ou as questões éticas e legais de preço, a gente pode dividir em duas partes. Uma que é a regulamentação governamental sobre os preços e a outra é a ética na formação de preço, que às vezes não é bem uma lei, mas é uma questão moral para a empresa não trapacear no mercado ou não tentar enganar ou ferir os direitos do consumidor. Então, dentro dessa regulamentação governamental, elas são muito parecidas em diversos países, né? Assim como a gente, como no vídeo falou ali, a gente tem o CAD no Brasil e tem a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, que ela é como um CAD também, quando um país é desleal com o outro, pratica preços diferentes ou vende por preços mais baixos que ela vende para o mercado interno, a OMC é como se fosse um tribunal para julgar essas empresas, né? Empresas ou os países até, né? Então, dentro dessa regulamentação governamental, a gente tem algumas restrições, né? Um é chamado de conluio de preço, né? Que é o acordo ilegal entre concorrentes. A gente poderia chamar aqui o conluio de preço como formação de cartel, né? Então, vamos pensar o seguinte: postos de gasolina, né?
existe uma lei para os postos de gasolina que elas são bem restritas. Eu sei porque eu já trabalhei com o Sindipetro, que é o sindicato dos petroleiros, né? Sulpetro, sindicato dos revendedores e distribuidores de derivados de petróleo. E quando a gente se reunia junto com a Sulpetro, os proprietários de postos de gasolina não podem, em momento nenhum, falar sobre precificação de produto, tá? Porque eles podem ser severamente punidos por isso, porque poderia entrar como conluio de preço. É fazer acordo entre os concorrentes para estabelecer um preço único e forçar o consumidor a pagar aquele valor, né? A gente pode também, que é uma restrição, né? A fixação de preço de revenda, fazer acordo entre o fabricante e o varejista, né? Para que o varejista venda os produtos do fabricante por preço estabelecido. Então, o fabricante diz, tu tem que vender o meu produto por X reais. E aí a empresa tem que aceitar aquela imposição. Tá? Então, isso também é uma questão ilegal fazer isso. Né? Muitas empresas sugerem o preço, mas não é obrigado o varejista a aceitar. Precificação enganosa também é uma prática de iludir o cliente quando uma vantagem relativa de um preço. Então, aqui a gente pode ter precificação enganosa. Vou dar um exemplo. O iPhone custa R$2.000. Aí eu marco o iPhone, o preço por R$4.000 e digo que eu estou dando um desconto de 50%. Tá? Então, isso também é precificação enganosa. A gente teve vários problemas no Brasil com a Black Friday, né? Até acabou virando um meme lá, que era Black Fraud, e era os clientes criaram esse meme dizendo que as lojas vendiam pela metade do dobro. Tá? Então, eles dobravam o preço e vendiam pela metade, ou seja, vendiam pelo preço normal. Então, isso deu bastante problema. O CAD autuou diversos varejistas, né? Porque eles subiam o preço semanas anteriores para ter uma percepção de um preço menor. Né? Discriminação de preço, né? Prática de obter preços diferentes dos compradores. Né? Então, para um eu cobro um preço, para outro eu cobro outro, então isso também é proibitivo. Né? Precificação predatória, que é eu vender o meu produto abaixo do custo para eu prejudicar os meus concorrentes. Tá? Isso aconteceu, se eu não me engano, nos anos 90, quando a gente teve a guerra das cervejas, né? Que a Ambev estava se fortificando no mercado e ela vendia sempre a cerveja abaixo do preço dos concorrentes. Os concorrentes foram baixando o preço, e eles acabaram quebrando porque a Ambev tinha, na época, um caixa muito maior. E aí isso fez com que a empresa acabasse comprando os concorrentes. Prática de dumping também, tá? Quando a gente estabelece o preço de um produto abaixo dos concorrentes e abaixo do nível legal do mercado. Isso é uma aplicação mais internacional, né? Então, por exemplo, vamos dizer que vou chutar aqui um produto genérico, tá? Vamos dizer que a Coca-Cola na China custe $1. E aí a China vende a $1 para os clientes chineses e quando ela exporta para o Japão, ela vende para os clientes no Japão a 50 cents de dólar. Né? Ou seja, ela está praticando um preço menor no mercado exterior. O que eles alegam essa prática de dumping? Né? Que a Coca-Cola, por exemplo, está entrando no Japão com preço abaixo do mercado, porque nessa estratégia ela prejudicaria os fabricantes locais, né? Fazendo com que esses venham a quebrar para tentar chegar num preço concorrente. E aí, depois desse período que os produtores, fabricantes locais quebrassem, e ela começa a regular o preço, ou seja, ela monta um monopólio ou um oligopólio. Né? Então, são esses os exemplos que o CAD e a OMC elas vigiam ou regulam para que isso não aconteça.
Um problema na ética lá é quando a gente confunde o cliente em relação ao preço, né? Alguns exemplos aqui são tarifas aéreas, que a tarifa isso é questão ética, não é proibitivo, tá? Mas, por exemplo, eu vou comprar uma passagem aérea, tá R$ 99. Perfeito, eu compro 99. A taxa de barco é 120. Aí, para despachar a mala, é mais 60. Aí, para eu marcar a poltrona, é mais 200. Ou seja, o preço que era 99 é mentira, né? Porque aqui eu estou aplicando uma estrutura mais complexa de preço que o cliente acaba pagando muito mais caro por aquilo que eu anunciei para ele. Tá? Outro exemplo é o isca e troca, né? Prática ilegal. Então, por exemplo, eu faço uma promoção lá, Coca-Cola de R$ 5 por R$ 2,50. Aí o cliente chega na loja para comprar essa Coca-Cola, não tem mais. Aí eu digo para ele, mas eu tenho a Pepsi que é R$ 3. Ou seja, eu estou anunciando um produto que eu não tenho estoque para chamar o cliente para a loja e eu vender outro produto. Né? Então, essa é uma questão ética na formação de preço que também é passível de problemas judiciais nesse sentido, né? Vamos propriamente dito aqui para o material e daí a gente fala melhor e traz mais exemplos mais detalhados dessa relação, tá? Então, vamos lá. Essa lei, então, a 12.529 de 2011, né, que eu falei para vocês, ela estrutura, então, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, para garantir que todas as empresas consigam agir no mercado de forma independente e sem pressão. Então, ela dispõe sobre a prevenção, repressão e infração contra a ordem econômica. Então, ela vai sempre orientar com preceitos na Constituição, né? A liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social de propriedade, defesa do consumidor e repressão ao abuso do poder econômico. Dentro dessa lei também é estabelecido e organizado o Sistema Brasileiro de Concorrência, né? Que é denominado lá pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Que ele é bastante importante para aquisição, fusões de empresa, né? Ou seja, até mesmo para lançar uma empresa na Bolsa de Valores, o CAD tem que autorizar. E dentro dele a gente ainda tem a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que é a SEAI, que também regula e trabalha com foco em cima dessas leis. Então, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Então, aqui algumas das infrações dessa lei, né? Mas existem outras lá. Se vocês colocarem ali infrações, vai ver que busca N outras, mas essas 4 são as mais importantes, né? A ser orientada. Então, limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. Dominar o mercado relevante de bens e serviços. Né? Aumentar arbitrariamente os lucros e exercer de forma abusiva posições dominantes. Então, essa lei praticamente ela não permite que as empresas tenham monopólio de um determinado mercado. Tá? Então, tudo isso é passível de infrações de ordem econômica, né? Independente de culpa ou não ter culpa, a pessoa é julgada, o administrador é julgado por isso. Tá? Então, o que é proibido pela lei brasileira, né? Que é o conluio de preço, né? Fixação de preço de revenda e desconto, precificação enganosa, discriminação de preço,
que prejudique a competição, precificação predatória, dumping e isca e troca. Então, o acordo entre concorrentes para fixação de preço, que é o que a gente viu e já falou de formação de cartel, né? Isso, o objetivo é sempre tentar eliminar a concorrência e aumentar os preços do produto com o objetivo de obter maior lucro. Então, eu combino com o meu concorrente, vamos vender a X reais. E aí todo mundo aumenta o produto, ninguém tem concorrência e existe uma obtenção de lucro maior, né? Então, muitas das vezes, os postos de gasolina são fiscalizados diretamente, né? Porque os postos de gasolina eles têm praticamente uma margem que eles podem ganhar em cima do produto, porque eles são distribuidores. Então, eles compram por X valor, e aí, quando o fiscal chega no posto de gasolina, ele pede para ver a nota fiscal e para ver a diferença que tem na formação de preço sobre o que ele comprou ou não. Então, esse é o maior exemplo que a gente tem, né? Então, onde a gente tem oligopólio, existe um pequeno número de empresas, essa prática pode ser mais vista e aí elas têm que ser mais controladas e vigiadas, né? Por isso que existe as agências reguladoras, né? E elas também tentam auxiliar o CAD nesse sentido. E são empresas lá como telefonia, saneamento, eletricidade, todas que envolvem essa relação. Segundo a estimativa lá da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, os conluios eles geram um sobrepeso de estimado entre 10% a 20%, comparado com um mercado onde existe competitividade, tá? Então, isso causa um prejuízo muito grande para o consumidor. Fixação de preço de revenda e desconto. Então, acordo entre varejista e fabricante é proibido no Brasil, então não pode existir lá o fabricante diz, vende a X e eu vou vender a X o produto. Tá? Muitos fabricantes tentam criar subterfúgios para isso, como, por exemplo, o produto é vendido com nota fiscal de fábrica. Isso quer dizer que o varejista não obtém lucro com isso. Então, são algumas formas de driblar as leis para que a empresa obtenha mais lucro sobre isso, né? E até mesmo pague menos impostos. Então, no Brasil, os livros de sorvetes, eles têm preços sugeridos pelo fabricante, né? Sugeridos, né? Mas eles não podem ter preços fixados. Preço de produtos que mexem com a saúde, geralmente eles têm o preço controlados no Brasil, né? Que são cigarros, remédios. Então, o governo estabelece isso conforme os problemas que vêm ocasionando a saúde e assim por diante, né? Um outro exemplo ao contrário disso é na França, Noruega e Alemanha, que os governos estabelecem preços fixados para os livros para proteger as editoras, né? Porque senão as editoras só publicariam best-sellers, né? Ou livros lá, blockbusters, e aí isso faz com que as empresas possam investir tanto em literatura mais de best-seller, como também em literatura especializada, né? Então, é uma forma de garantir um determinado mercado, tá? Então, é uma forma de proteção de mercado. Precificação enganosa, né? Prática de iludir os clientes quanto vantagens relativas de um preço de venda. Então, dizer que está vendendo abaixo do custo. Ou, por exemplo, estou vendendo abaixo do custo. Então, isso é uma precificação enganosa, né? Lembra que a gente falou lá, quando a gente falou em precificação baseada no custo? Ninguém vende produto abaixo do custo.
Quem vende abaixo do custo vai quebrar, porque não vai conseguir operar vendendo o produto, né? Então, por mais que a empresa dê desconto, ela está obtendo lucro pelo produto. Ela só está admitindo ter um lucro menor. Tá? Outra coisa que é proibida, então, é colocar o preço parcelado em destaque e o total escondido. Né? Então, R$ 29,90. Então, olha o preço, mas na realidade são 18 parcelas de R$ 29,90. Né? Então, isso é uma forma de tu esconder o preço para o cliente não perceber que está pagando alto naquele produto. Né? Outra forma de precificação enganosa, então, é marcar, como a gente já falou, um preço bem alto acima e depois vender ele como se estivesse dando um desconto. Né? Que é o que aconteceu na Black Friday e que as empresas são fiscalizadas. Né? Então, por exemplo, existe a prática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos jogar aqui. Existem mecanismos que ajudam o governo a... Vamos ver se eu acho aqui. Estava procurando um preço hoje. Não, aqui. Vamos no... Busca pé. Vamos... Internet. Então, por exemplo, no Buscapé, a gente tem essa relação aqui. Ó, então, aqui a gente tem um exemplo do Buscapé. Ele dá para a gente aqui uma variação de preço nos últimos tempos. Tá? Então, aqui, provavelmente teve um desconto específico nessa época. A gente pode fazer o comparativo. Ó. O preço médio desse produto, ele vem daqui. Ó, né? Vamos ver lá qual que é o preço médio. Se a gente for olhar na linha, praticamente o preço médio é isso aqui, ó, desse produto. 2.580. Ele tem uma variação de certas vezes está 2.460, em alguns momentos ele está 2.780. Ele tem uma variação de preço. Tá? Eu não poderia marcar esse produto a R$5.000 e dizer que eu estou vendendo com 50% de desconto, vendendo a 2.500. Tá? Se o CAD detecta isso, a empresa é autuada pela prática de preço enganoso. Tá? Então, a gente tem hoje sistemas como o Buscapé, que são empresas que fazem comparação de preço e que elas mostram o histórico dos últimos 40 dias, dos últimos 3 meses, e aí eu posso buscar dos últimos 6 meses. Se a gente buscar aqui, ó, a gente sabe, o produto 2.600, mas ele já teve por 2.159, então ele varia entre R$500, né? Para 500, vamos dizer que R$400 ou R$200 para cima ou para baixo. Tá? O preço médio dele seria 2.400. Então, ele pode ir até 2.600 e pouco e 2.100 e poucos. Tá? Então, onde eu tenho estratégias que dobram o preço do produto, isso pode ser chamado de precificação enganosa e é passível de infração e penalidade por exercer essa prática. Tá? Discriminação de preço que prejudique a competição. Então, a prática de cobrar preço diferente para compradores e que não reflete a diferença de custo para o vendedor. Então, vamos dar um exemplo. Eu vender um produto para um cliente e cobrar dele X reais e vender para outro cliente e cobrar X mais um. Tá, mas por que é o custo? E aí, se esse custo não se justifica ser maior, isso pode ser discriminação de preço. Né? Então, é um outro exemplo que a gente pode aplicar. Ah, professor, mas, por exemplo, no atacado, e uma unidade é X
e 5 unidades é X menos 1. Ok? Lá eu tenho um motivo. Se a pessoa comprar maior volume, eu ganho na velocidade de compra. Então, isso muda de uma relação para outra. Tá? Outro problema é o vendedor que usa preços promocionais, descontos especiais ou artigos gratuitos lá. Ele deve oferecer para todos os clientes em igual termo e proporção de tamanho de suas compras. Compra 1, leve 5. Se o cara comprar 300, ele tem que levar a proporção igual. Tá? Então, isso também é uma coisa que deve se aplicar a todos. Precificação predatória. Definir o preço muito abaixo dos concorrentes. Tá? Então, se os concorrentes estiverem se sentindo prejudicados, eles podem denunciar essa empresa para o CAD e o CAD ele vai verificar o que está acontecendo com essa empresa e por que ela está praticando um preço tão abaixo. Tá? Geralmente, ela é uma estratégia que ela funciona muito a curto prazo, então as empresas às vezes passam em branco porque elas criam estratégias muito rapidamente e voltam aos seus preços, né? Mas isso é bem fácil de detectar quando os concorrentes são comprados ou falem e os preços aumentam no mercado. Então, o CAD pode analisar isso longitudinalmente e entender que aquela prática de baixar preço foi justamente para afetar determinados clientes, né? E isso a empresa pode ser penalizada, multada, porque ela é uma infração grave também. A prática de dumping, né, que é uma prática de precificação, mas muito aplicada a comércio internacional. Então, consiste lá em uma ou mais empresas de um país vender os produtos ou serviços, né, com preços mais baixos do que o valor que ele vende para outro país. Então, ele faz uma estratégia para, no mercado que ele está atuando, ele ter uma competitividade muito maior do que os concorrentes. Né? Isso faz com que ele ganhe penetração de mercado, força e até mesmo quebre os concorrentes locais. Então, essa prática também ela não é aceita. Né? E, geralmente, as empresas, os governos recorrem, né, à OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, para tentar se defender. Alguma coisa aqui que os governos fazem, eu acho que se vocês acompanharem, acho que no ano passado, o Trump, nos Estados Unidos, ele aumentou a sobretaxa, né, para o aço que importava para os Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque o aço dos outros países chegava com preço muito mais competitivos no mercado americano, e o aço vendido e produzido no mercado americano era muito mais caro. Então, por que isso é ruim? Porque acaba afetando a indústria local, então a indústria local acaba quebrando, né? E acaba perdendo emprego, as empresas e assim por diante. Então, foi a mesma coisa que ele fez como é que a gente pode chamar lá? Quando ele criou o embargo para carros mexicanos. Tá? O que grande parte das montadoras americanas fizeram? Transformaram as suas plantas de fabricação para o México. Então, os carros americanos são produzidos no México e eles embarcam de trem até os Estados Unidos. Por que eles levaram para o México? O imposto é muito mais baixo e a mão de obra é muito mais baixa. Então, o que o Trump queria fazer? Queria aumentar o imposto dos carros que vêm do México, porque, de acordo, né, com ele, as empresas estavam praticando dumping, ou seja, produzindo lá muito mais barato para competir no mercado americano. Tá? Essa última prática ilegal, né, que é os clientes são atraídos, então, para a loja por ter um produto anunciado, né, e aí anuncia um produto mais baixo
E aí, quando a gente chega para comprar o produto, o estoque acabou. E aí, o vendedor te oferece um produto por mais caro, né? Então, tem uma lei, ou não sei se é uma lei especificamente, né? Eu não conheço muito de lei, né? Porque eu também não sou advogado, mas existe uma prática, né? Ou precedente, que as empresas, quando anunciam determinado produto, elas têm que botar um estoque mínimo sugerido de venda, para que o cliente vá até a loja e tenha a quantidade de produtos. Tá? Se for detectado que a empresa anunciou um produto que ela não tem para vender com o objetivo só de atrair os consumidores, então isso pode ser enquadrado como isca e troca, né? O que não é proibido no Brasil, mas é considerado antiético, tá? Então, as estruturas de preços complexas lá, que é difícil de entender, que confunde o cliente. Exemplo que eu falei para vocês das tarifas aéreas, plano de celular, plano de saúde, mas tu usa e se for fazer isso tem que pagar. Então, isso fica de muito difícil entendimento, né? Estruturas de preço que incentivem comprar recursos que os clientes não precisam. Então, eu vou alugar um carro e aí eu tenho que fazer o seguro do carro que ele já está embutido. Eu vou comprar um eletrodoméstico e aí o cara quer fazer para mim um seguro desemprego, né? Porque se eu perder o emprego, o produto se paga. Então, isso é antiético, tá? Ele é passível a ser reclamado, mas não é uma lei, não existe uma proibição, tá? Outro exemplo de antiético, que vocês já devem ter visto na TV, isso em vários momentos, né? Nos Estados Unidos, especificamente na Flórida, né, teve um dos furacões Katrina, entre outros, mas o Andrews, a Home Depot, que é uma empresa tipo Leroy Merlin, né, Tumeleiro, ela se recusou a aumentar o preço dos materiais de construção. Mas os concorrentes no mercado, o que fizeram? Aumentaram os preços em 40%. Estão cobrando mais caro lona, telhado e materiais de areia, cimento, e ela resolveu manter, porque no momento difícil, não querer tirar vantagem dos consumidores. Tá? Então, ali a gente viu regras que se aplicam à empresa para manter a livre concorrência no mercado. Tá? Então, por isso que é importante, né, o administrador conhecer isso, né? Ele não tem que ser especialista, mas ele tem que ter um conhecimento até para poder entender sobre isso. Aqui a gente vai falar dos direitos do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, é o CDC, como é conhecido, né? Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente vai falar de alguns exemplos aqui. Quando a gente tem a prática de ter dois preços diferentes num produto, então o produto está R$399 e R$299 no primeiro, no mesmo produto tem duas etiquetas de valor. Tá? Segundo a Lei Federal 10.962 de 2004, quando tem no supermercado lá prateleiras bagunçadas e o produto nem sempre está próximo à etiqueta, isso é um problema grave e passível de infração para a empresa. Né? Então, quando a gente tem dois preços, vale sempre o menor, segundo esse artigo 5 da Lei Federal. O estabelecimento também jamais pode confundir o consumidor a induzir o erro. Então, vê um produto pelo um preço, aí chega ali, não, são todos que estão ali, menos o não sei o quê, ou é só aquele de toda a pilha. Né? Então, isso também pode ser passível de ato de infração. Tá? Então, os valores têm que estar bem localizados. Caso haja dois preços, lá o consumidor vai pagar sempre o preço menor.
E outra coisa, não há lei, tá, que garanta que quando não tem preço, o produto deve ser levado de graça, tá? Mas se esse erro for frequente, a empresa pode ser multada, ela deve precificar os produtos. De uns anos para cá, poderia usar só o código de barra. Então, hoje, as empresas obrigam, dependendo do estabelecimento, a colocar um valor na embalagem propriamente dita, né? Ou pontos para poder consultar o código de identificação. No artigo 6, né, então, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, lá. Então, a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, né, as diferenças, especificação correta da quantidade, características, disposições, preços e riscos que aquele produto pode apresentar. Então, isso deve ser informado claramente ao consumidor. Dentro dessa mesma lei, né? Então, no artigo 2 é admitido a seguinte forma de precificação, tá? No comércio em geral, por meio de etiqueta ou similar, afixado diretamente no produto exposto, né? Em vitrines e mediante a divulgação de preço à vista com caracteres legíveis. Então, produto na vitrine, obrigatoriamente, ele deve ser listado o preço, né? Algumas lojas que vendem produtos muito caros, como relojoaria, como joalheria, né? Geralmente eles fazem uma lista de preço e botam um númerozinho referente nessa lista de preço, né? Em autosserviço, supermercado, hipermercado, mercearia, estabelecimentos onde o consumidor tem acesso direto ao produto, sem intervenção lá de um vendedor, de um atendente, né? Então, a gente tem que ter a impressão ou a fixação do preço na embalagem, né? Ou com um código referencial ou um código de barra que identifique o valor daquele produto. Para que isso? Para que a gente não cobre valores diferentes de determinados clientes. Eu olhei aquele ali é magrinho, vou cobrar X. Aquele é loirinho, vou cobrar Y. Aquele é negro, vou cobrar Z. E assim por diante, eu discriminar a prática de preço, né? Então, o preço deve ser estabelecido para todo mundo. Então, lá, o último parágrafo desse artigo. Então, os casos lá de utilização de código referencial ou código de barra, o comerciante, então, deve expor toda a informação relativa ao preço à vista com suas características e código. Então, se eu tiver um código de barra, eu tenho que botar lá o preço e tenho que dizer, esse preço refere a esse código de barra, esse produto propriamente dito. Tá? O artigo 66, então, do Código de Defesa do Consumidor, faz afirmação falsa ou enganosa ou omitir informações relevantes sobre o preço. A gente pode ter pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Então, imagina lá, tá o administrador lá sentado no escritório e aí o rapaz não precificou o produto, o PROCON foi lá e autuou e quando vê o cara vai preso por causa de uma ineficiência de quem está fazendo a operação. Então, cabe lá ao administrador, como a gente já viu em diversos projetos, né, quase todas as disciplinas, o PODC, planeja, organiza, dirige, controla. Então, tem alguém fazendo, tem que ter alguém controlando se aquela atividade está certa. Senão, isso acaba restando para o administrador. Só para a gente fechar aqui, para vocês entenderem, tá? Então, como eu não sou advogado, a gente tem que entender a diferença lá entre tipos de legislação, né? Então, leis, elas são feitas pelo Poder Legislativo, né? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a lei lá 8.078 de 1990, né? Os artigos são subdivisões dessas leis, os incisos são subdivisões dos artigos
né? E as resoluções, elas são regras estabelecidas por agências reguladoras, lá como a Anatel, a ANAC, a ANEEL e assim por diante, né? Ela cria uma resolução que as empresas devem seguir, que são empresas regulamentadas nesses setores, né? E as súmulas, elas são elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TRE, TSI, Tribunal Superior Federal, Tribunal de Justiça, né? Para resolver controvérsias que as leis possam permitir múltiplas interpretações. Então, quando uma lei não é muito clara, os juízes lá dos tribunais, ou os ministros, né, definem, ó, a partir de hoje, se entrar um caso assim, ele é considerado desse formato. Então, essas são algumas formas da gente entender como as leis são estabelecidas. Por que isso é importante? Porque, como administrador, né, as empresas são passíveis a cometer infrações de leis e aí o administrador pode ser culpado sobre isso, né? E aí pode ser julgado civilmente, criminalmente por não seguir uma dessas leis. Professor, a minha pergunta é a seguinte, ó. Eu fiz direito lá comercial, mas não me interessa muito. O que poderia cair na prova em relação a essas leis aí que tu acabou de falar agora? Vamos ver aqui. Deixa eu buscar aqui onde estão. Então, o que pode cair em referente às nossas leis e essa aula de hoje, tá? Eu não vou cobrar os artigos para vocês das leis, tá? Mas o que eu vou cobrar de vocês é essas proibições pela lei brasileira. Então, o que é conluio? O que é fixação de preço, né, de revenda e desconto? O que é precificação enganosa? O que é discriminação de preço que prejudica a competição? O que é precificação predatória? O que é o dumping e o que é isca de troca, tá? Então, como a gente tem praticamente 5 conteúdos ali, deve cair uma ou duas questões sobre ética e precificação, né? Entre questões legais lá e ética de preço. Gente, por hoje é só. A gente não tem muito esse conteúdo, ele é bem curto, né? Eu estou mais à disposição para a gente falar sobre outros conceitos ali, ou para tirar dúvida de algum desses conceitos, né? Então, sobre a próxima atividade avaliativa é aquilo, né? Eu creio que mais da metade ali, quando fizer a próxima atividade avaliativa, que também vai passar sem precisar ter G1, né? Vocês têm dúvidas, perguntas em relação a isso? Não sei se todo mundo viu, mas as notas já estão lá no aplicativo, né? E aí vocês podem consultar lá e se programar. Eu não me lembro se tem alguém aqui que disse que eu tinha, acho que, mandado o cálculo errado, né? Que era a atividade 4 que estava com peso 1. Então, dei uma conferida ali depois, se vocês forem calcular o peso de vocês, né? Mas é a atividade 4, então, que a gente tem em peso 2, as demais são peso 1, a 4 e a 8, as múltiplas de 4 que a gente tem peso 2, tá?